Fala galera, Pota Concurseiro na área, simulado 89, mais um, né? Mais um simulado, quem puder deixar o like, quem não conhece o canal que está conhecendo agora, entrem nas playlists para vocês verem quanto material já tem no canal e vocês podem comprar os PDFs a fim de imprimir, fazer e assistir a correção através do YouTube, tá? Vamos lá. O complemento verbal deve ser substituído por um pronome oblíquo em próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Onde que você vai trocar por um pronome em próclise? Vamos lá. Letra A. Contaram ao novo colega o verdadeiro motivo da discussão? Contaram o sujeito indeterminado. Mas contaram o quê? O verdadeiro motivo da discussão. Objeto direto. Contaram a quem? A ele. Aqui é o objeto indireto. Aí você vai falar, vai ter que ser contaram-lhe, porque não pode começar contaram-lhe o verdadeiro motivo. Aqui está em ênclise. Ênclise é quando fica depois do verbo, tá? Olha para a letra B. Quando tiver tempo, mostrarei a você os resultados da minha pesquisa. Mostrarei o quê? Os resultados da minha pesquisa, objeto direto. Mostrarei a quem? A você, objeto indireto. Aqui você não vai poder dizer mostrarei-lhe. Por quê? Porque mostrarei é um verbo que se encontra no futuro do presente. Eu mostrarei, tu mostrarás, ele mostrará. Então, aqui vai acontecer a mesóclise. Então, você vai ter que dizer mostrar-lhe-ei. Coloca o pronome depois do R. Tá vendo? Mostrar-lhe-ei os resultados da minha pesquisa. Aqui era mesóclise. Letra C. Se você marcou C, bingo. Nada foi feito, olha só, nada foi feito, embora, o embora é uma conjunção concessiva, e a gente sabe que a conjunção atrai, embora provassem a quem? Ao chefe, provassem a ele. Aqui eu não poderia dizer embora provassem-lhe, eu teria que dizer embora lhe provassem. Por quê? Porque a conjunção atrai, próclise obrigatória. Embora lhe provassem a total inocência dos envolvidos, foi a resposta. E a letra D, mais uma vez, ignorou a nossa amizade. Ignorou o quê? A nossa amizade, objeto direto. Ou seja, teria que ser ignorou-a, porque agora é um objeto direto e a amizade é feminino. Então teria que ser ignorou-a. Ou seja, ênclise. Aqui foi ênclise porque ficou depois do verbo, tá? Beleza. Número 2. Leia, não leia. No texto acima, há um erro de regência verbal. Que alternativa apresenta a passagem com esse erro? Bom, vamos lá. Na primeira, apenas 20% do eleitorado assistiram ao debate, tá vendo? Assistiram ao filme, tá certo? Assistir no sentido de ver pede preposição a. Show. Aí agora, olha para essa aqui, implica uma sociedade melhor. O voto consciente implica uma sociedade melhor. O voto consciente acarreta uma sociedade melhor. Implicar no sentido de acarretar. É verbo transitivo direto, objeto direto. Tá certo. Agora, olha para essa. O eleitor que alguma vez já assistiu ou ouviu o horário político. Assistiu ou ouviu o horário político. Aqui está o erro. Aí você fala, poxa, por que isso está errado? Eu não entendi. Por quê? Qual é a regra? Não se deve atribuir o mesmo complemento a verbos de regências diferentes. O assistir, ele pede preposição a, no sentido de ver. E o ouvir, quem ouve, ouve alguma coisa, ou ouve alguém. Então você teria que dizer, assistiu ao horário político, ou o ouviu. Ou o ouviu. Porque o assistir pede preposição a, é um verbo transitivo indireto, e ouvir é verbo transitivo direto. É a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui, que eu coloquei na aula, né? Quando você tem aquela construção, isso aqui acho que foi a primeira vez que eu vi essa regra. Vi e gostei do filme. Aí você fala, vi e gostei do filme. Aí tu fala assim, pô, tá errado. Por quê? Porque quem vê alguma coisa, quem gosta, gosta de alguma coisa. Aí se eu disser, vi o filme, para atender o objeto direto, e gostei dele, aí estaria certo. Você tem que abrir, tá? Não se deve atribuir o mesmo complemento a verbos de regência diferentes. E aqui, deve lembrar que ele pode decidir uma eleição. Deve lembrar isso.
Ou eu digo deve lembrar isso, ou deve se lembrar disso, mas estaria correto, beleza? Vamos lá. 3 e 4. A 3. Observando as recomendações quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, ou seja, colocação pronominal, né? Pode-se afirmar que está correta a frase. Letra A. O dinheiro que entreguei-lhe era meu. Está errado. O que atrai? O que, o quem, o quando, quanto, onde. Era para ser o dinheiro que lhe entreguei. Era meu. No curso de pedagogia, estudaria-se provavelmente história da educação. Esse estudaria-se está absurdamente errado. Que isso, Pota? Por quê? Estudaria é futuro do pretérito, é amaria. Não posso colocar o pronome nem depois do futuro do pretérito, nem depois do futuro do presente. Então aqui teria que acontecer a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Ah, vai ter que colocar depois do R, sim. Então ficaria estudar-se-ia. Estudar-se-ia, provavelmente, história da educação. Tá bom. Tá. Letra C. Nunca enganamo-nos? Não, nunca atrai, advérbio. Nunca nos enganamos a esse respeito. Então a correta é D. Em tempos de vacas magras, compra-se o indispensável, ou seja, o indispensável é comprado. Esse C aqui seria PA, tá certo? Em qual alternativa a chamada para atrair turistas ao Brasil está correta quanto à grafia? Correto. Beleza. Letra A. Reserve sua passagem já. Já está errado. Reservar é com S. Reserve sua passagem já. O Brasil tem tudo o que você espera. Experimente as delícias do paraíso vindo ao Brasil. Experimente com X. Estava errado. Veleje em nossos mares. Velejar é com J. Você jamais esquecerá. Aqui está o correto. Olha para D. O colorido deste país vai mexer com você. Já mexeu comigo, porque mexer é com X. Mexer com você. Visite o Brasil. Beleza? Vamos lá. 5. De acordo com a norma culta, a regência verbal está correta em. Correto. Vamos lá. Na primeira, os alunos obedeceram o professor. Não, eles obedeceram ao professor sem contestações. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos, pedem preposição a. Então a primeira estava errada. Essa é muito boa. O bairro em que chegamos fica afastado. Você não pode falar o bairro em que chegamos. Quem chega não chega em algum lugar. É o bairro a que chegamos, tá? Então aqui estava errado. Chegar pede preposição a, não em. O bairro a que chegamos fica afastado. E a terceira, ele me lembrou de quê? Ele me lembrou de minhas obrigações. Se ele me lembra de alguma coisa. Isso aqui é um OI. Beleza, então aqui estava correto. Então a correta é a 3 apenas. Isso, bola. Há erro quanto à colocação do pronome oblíquo átono, colocação pronominal. Beleza. A A tá certa. Em mais C mais gerúndio. Em se tratando, tá certo. Embora me dissessem, olha lá o embora atraindo. O embora é conjunção, conjunção atrai, conjunção concessiva atrai. Deus te acompanhe na sua nova jornada, tá certo. Por que, Potter, que Deus te acompanhe, tá certo? É porque o pronome ficou antes do verbo, porque Deus te acompanhe é uma oração optativa. Oração optativa, próclise obrigatória. O que é oração optativa? É aquela que exprime desejo, né? Deus te acompanhe, Deus te proteja, Deus me livre e guarde, e por aí vai. Agora, a incorreta é a D. Por quê? Porque quando ele fala a casa para onde mudaram-se, o onde atrai, sim, é a casa para onde se mudaram. É excelente. Errinho bobo. Beleza. Vamos lá. 7. Essa 7 tem história, né? Nenhum de nós. Quando você fala nenhum de nós, perceba que esse termo da frente, que é o nenhum, ele está no singular. Então, não pode falar nenhum de nós soubemos. Eu tenho que falar nenhum de nós soube. Sempre que esse cara da frente estiver no singular, o verbo concorda única e exclusivamente com ele. Nenhum de nós soube. Por que motivo? Já matei. Soube, nenhum de nós soube, deixa eu escrever aqui, soube dizer por que motivo, separado sem acento, ou por que razão, o eminente cidadão, o excelente cidadão. Iminente é aquilo que está prestes a ocorrer. Né? A tragédia era iminente, ou seja, alguma coisa que está próximo de ocorrer. O eminente cidadão, o excelente cidadão, portou-se tão mal, tão bem,
mal com L contrário de bem. Então a resposta foi alfinha. Beleza. Olha para 8, que questão diferente, né? Questão interessante, podemos dizer assim. Ó, as expressões destacadas correspondem a um advérbio, exceto em... Pota, quando ele diz que as expressões destacadas correspondem a um advérbio, é porque é uma locução adverbial? Sim. Ó, aparecia aqui vez por outra, uma vez ou outra, raramente, a ideia de tempo, frequência, enfim. Com certeza é o mesmo que certamente. Com certeza iremos ao curso, afirmação. Afirmo que não o vi frente a frente, é o modo. Eu não o vi frente a frente, foi o modo. Agora, a resposta foi de por quê? Porque quando ele fala as ações do homem, esse do homem não equivale a um advérbio, equivale a um adjetivo. As ações do homem são as ações humanas. Então aqui era uma locução adjetiva e a função sintática é ADN. As ações dele, as suas ações, da ideia de posse. Beleza? Questão também fácil. Vamos lá. 9 e 10. Aqui tem coisa maneira, e bem maneira, né? Olha a 9. Certamente, pontinho, pontinho, muitas mulheres na reunião. Certamente haverá. Ah, por que haverá? Porque haver no sentido de existir não vai plural. A segunda lacuna que é a maneira da questão. Ó, haverá muitas mulheres na reunião que tentarão... Aí ele colocou esse de todas as formas possíveis para tentar te perder o foco da concordância, que tentarão pressionar. Tá? Eu não posso falar tentarão pressionarem. Jamais eu posso fazer isso. Tentarão pressionarem. Não, as mulheres tentarão pressionar aqueles, porque esse os é um pronome demonstrativo, ó, aqueles que se opuserem. Eu não posso falar aqueles que se oporem. Aqueles que se opuserem ao projeto da creche comunitária. Ou seja, a resposta foi Charlinha. Beleza. Agora a 10 é muito boa. A 10 é muito boa. Vamos lá. Põe-nas no lugar certo, né? Põe-nas. Aí você fala, pô, quando tiver o tio, né? O nasal vai chamar no na, nos nas, assim como os verbos que terminam em M. Roubaram o carro, né? Lembra daquela historinha? Roubaram o carro. Se roubaram o carro, eu vou dizer o quê? Roubaram-no. Roubaram-no. Tá vendo? Ó, o carro é objeto direto. Aí terminou em M, vai virar no na, nos nas. Põe as roupas no lugar certo. Põe-nas. Tá certo? Agora, a segunda tá muito errada. Porque vi-lhe na cidade ontem, quem vê alguém. Ah, bota o verbo ver, é um verbo transitivo direto. Não pode botar lhe. Correto. Teria que ser vi-o, se for um homem, ou vi-a. Aí estava errado. Essa é a criança maneira. Aqui, ó. Tem-lo contigo. Tá certo. Aí a pessoa fala, que isso, esse cara tá maluco. Aqui termina em M, teria que ser tenho. Não. O que tá acontecendo aqui, gente? Aqui é o tu, mané. Eu tenho, tu tens. Tu tens o carro contigo? Olha só. Tu tens o carro contigo? Interrogação. E ele ainda botou contigo para caguetar que é tu. Tá? Tu tens o carro. Tens o quê? O carro. O verbo termina em S. Se termina em RSZ, vai virar lolá, loslás. Só que aí vai ter que sofrer uma adaptação o verbo. Não vai poder ficar N de navio, vai ficar tem-lo contigo. Rapaz, isso é muito, muito bom de cair numa prova para você enxergar que aquilo ali é o tu, sabe? É muito maneiro. E a última estava certa. Perdoei-lhe imediatamente, ou seja, perdoei a ele. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Perdoei ao funcionário imediatamente. Olha aí, tá certo. Muito boa essa. Ó, 11. Ainda no mesmo estilo. Ele quer o que houve erro no uso do pronome oblíquo em. Romperam o tratado. Romperam o tratado. Romperam-no. Tá certo, porque isso aqui é objeto direto, termina em M. Tá certo. Recuperarei meu dinheiro. Recuperarei o quê? Meu dinheiro. Recuperá-lo-ei. Tá certo. Aí tu fala, pô, essa mesóclise aí ficou... Eu não entendo direito a mesóclise. Por quê? Recuperarei é futuro do presente do indicativo. Eu recuperarei, tu recuperarás, ele recuperará. Aqui é um OD. Aí tu vai falar, pô, se aqui é futuro do presente, o pronome vai ter que ir para depois, no meio do verbo. Então, olha só. Se você tivesse uma situação assim numa prova, tá vendo? Ó? Recuperarei-o.
Tá vendo? Isso aqui está muito errado. Não pode colocar o pronome depois de futuro do presente ou de futuro do pretérito. Aí você fala, tá, então esse cara vai ter que ir para o meio do verbo. Você falou hoje que coloca depois do R. Então vai ficar recuperar-o-ei. Ó, é o caminho. Só que aí tu vai falar, pô, recuperar-o-ei. Tá errado ainda. Por quê? Porque o verbo aqui não está terminando em R. Quando termina em RSZ, vai virar Lolá Luiz Lais. Então você teria que tirar o R, colocar o acento e botar o L. Aí você vai chegar àquela forma. Recuperar-lo-ei. Aí é a forma que apareceu lá. O erro tá na C, né, gente? Porque olha só, aspiro à felicidade, aspiro ao cargo. Tu vai falar, pô, tá, a felicidade é o aí. Beleza. Mas eu não posso usar ali aqui, aspiro ali. Felicidade nem é pessoa, né? Então não tem como, teria que ser o quê? Aspiro a ela. Eu teria que usar a forma nominal. Aqui é um erro gravíssimo na letra C. Aspiro à felicidade, aspiro ali. Lê é para usar para pessoa. Ó, queria pagar tudo a você. Queria pagar tudo a quem? A você. Ó aí. Aí ele disse, queria lhe pagar tudo. Tá certo. Poderia ser queria pagar-lhe? Também estaria certo. Queria pagar-lhe tudo. Queria lhe pagar tudo. Porque aqui eu tenho o auxiliar mais o infinitivo. O pronome vai poder ficar bailando. Aqui estava correto. Lembrando que queria é pretérito imperfeito do indicativo. Não é futuro do pretérito. Futuro do pretérito é quereria. Eu quereria, tu quererias, ele quereria. Queria é pretérito imperfeito do indicativo. Iava, era, vinha, tinha, punha e queria. Beleza? Vamos lá. Ó, essa 12 aqui foi providencial, né? Porque a prova do EAGS está chegando, né? E aí o que acontece? Ó, assinale a alternativa que indica correta e respectivamente os processos de derivação na formação das palavras em destaque. A primeira palavra ela já é relativamente polêmica, que é o desmatamento, né? Desmatamento, você pode falar assim, desmatamento vem de mata. Não existe matamento, é parassintética, porque tem prefixo e sufixo. Ok. Só que há uma polêmica entre parassintética e sufixal. Os gramáticos divergem. Mas quem pensa em sufixal? Por que pensa? Porque você pensa, com a palavra mata, você forma o verbo desmatar. Aí, com o verbo desmatar, você acresce o sufixo mento. Aí você cria uma nova palavra, desmatamento. Então, há uma polêmica entre prefixal, aliás, entre sufixal e parassintética. Só que tem que, eu sugiro que você faça por eliminação, tá? Por quê? Agora vamos lá. Consideravelmente, vem de considerável. O mente é sufixo, aqui é só sufixal. Aí ficou sufixal escandalosamente, tá joia? Aquecimento global. Aquecimento do globo, aquecimento global. Esse ao aqui é sufixo, ó, sufixal. Tá vendo? Não é aqui nem aqui. Já matei. E a queima, tu vai falar, pô, só a queima matou a questão. Porque quando você pensa no verbo queimar e você retira a terminação do infinitivo e forma um substantivo, a queima, isso é uma derivação regressiva ou deverbal. Não é imprópria, não é parassintética nem imprópria. Ou seja, a resposta é B. Então, sugiro que vocês façam por eliminação. Porque, por exemplo, esse dia mesmo eu estava vendo uma questão, né? Questão de concurso, né? Pelo Brasil. A palavra envelhecimento. Envelhecimento. Envelhecimento entra na mesma história do desmatamento, empobrecimento. Você tem duas vertentes aqui. Você pode pensar em parassintética, que foi o gabarito dado, e pode pensar em sufixal. Então, eu sugiro que você faça por eliminação. Tá bom? Faça por eliminação para não correr risco. 13. Essa é muito boa, essa é espetacular. Olha, aponte a alternativa que apresenta predicado verbo nominal. Quem gosta de pausar para responder, vou dar aí, ó, deixa eu só colocar aqui mais próximo. Ó, predicado verbo nominal. Né? Você pausou, você respondeu. Bom, se você colocou alfa, você matou. Porque olha só, olha que questão maneira. O mundo, que é o sujeito, me tornou egoísta e mau. Ou seja, o mundo me deixou egoísta e mau. Esse tornar aqui está no sentido de deixar. Ou seja, o mundo tornou eu, deixou eu. Assim como ele deixou eu, ele podia deixar o João. O mundo deixou João, que é o OD, que é o objeto direto, e deixou o João como? Egoísta e mau. P.O.
E se tem PO, é PVN. Agora, dá uma olhada para ver se não dá para fazer por eliminação. Porque olha só, a B, o lutador arrogante é o sujeito. O lutador arrogante é o sujeito. O núcleo é o lutador. Esse arrogante aqui é ADN. Quando nós fizemos a aula, teve gente que pensou que esse arrogante fosse PS. Para ele ser PS, teria que estar entre vírgulas. O lutador, vírgula, arrogante, vírgula, ironizou as opiniões do adversário. Então, aqui o predicado é apenas verbal. Por quê? Porque ironizar as opiniões do adversário é apenas uma ação. Eu costumo dizer que o predicado verbal é aquele que não tem PS, que é predicativo do sujeito, nem PO, que é predicativo do objeto. Todos, que é o sujeito, gostaram do filme nacional. Isso aqui é um OI, nacional é ADN, porque é um adjetivo dentro do OI. As críticas ao candidato é o sujeito. Núcleo, críticas. Críticas é um substantivo abstrato que vem do verbo criticar. Quando eu falo as críticas ao candidato, o candidato está criticando ou está sendo criticado? Aí você fala, está sendo criticado. Então isso aqui seria CN, complemento nominal. Prejudicaram o quê? Sua campanha. Quem prejudica, prejudica alguém ou prejudica alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Mais um predicado verbal. Todos eram predicados verbais. A única que era predicado verbo nominal é A. Mas a questão gera problema, gera erro. Tá? Beleza. Quanto à concordância verbal, analise as frases. Beleza. Então vamos lá. Na primeira, a maioria dos doentes melhoram quando riem. Aqui tá certo. Eu posso concordar com doentes, posso concordar com a maioria dos doentes melhora. Eu posso dizer que a maioria melhora, doentes melhoram, certo? A segunda está muito errada. Eu não posso falar devem haver. Haver no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural. Então a segunda estava bem errada. Olha para a terceira. Fazem algumas semanas, Veja presenciou o trabalho de 2 médicos. Não é fazem, é faz. Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Está errado. Número 4. Afasta-se doenças? Não. Afastam-se doenças com humor. Ou seja, doenças são afastadas com humor. Esse se é partícula passivadora. O verbo tem que concordar com o sujeito, que é doenças. Doenças são afastadas com humor. Estava errado. Aí aqui, a número 5. Apenas 8% dos risonhos tiveram recorrência de infarto. Ou seja, aqui só pode ser tiveram, seja concordando com 8%, porque concordar com o numeral da porcentagem está sempre certo, e se você pensasse, mas poderia concordar com risonhos, porque alguns gramáticos admitem essa concordância com o termo que sucede a porcentagem, outros não. Mas aqui qualquer lógica levaria para o plural. 8% tiveram, risonhos tiveram. Ou seja, aqui está indiscutivelmente certo. Então estão corretas a número 1 e a 5. Alfa. Maneira essa, né? Vamos lá. 15. A 15 é uma questão antiga e também legalzinha, né? Para acrescer informações. Ó, a plateia ficou admirada. Se ela ficou admirada, ela ficou estática com X. Estática com X é admirada? É. Admirada, ela ficou em êxtase, podemos dizer assim. O que é estática com S? Parada, imóvel, sem se mover. O advogado denunciou, então ele fez o quê? Ele delatou. Delatar é denunciar, dilatar é expandir, ampliar, aumentar de volume, né? O período de missão política é o mandato. Mandado é ordem judicial, tá? E o motorista foi multado porque não respeitou, ou seja, ele infringiu, violou, desrespeitou as leis de trânsito. Esse infligiu aqui é de aplicou, pena, castigo, multa. Então a resposta foi alfinha. Beleza, vamos lá. Olha que questão maneira. O verbo está em desacordo com a norma culta em. Bom, vamos lá para você pausar, né? Beleza. Se você foi lá e marcou bola, você ganhou. Essa questão, o objetivo dela é fazer com que você enxergue que eu não posso falar caso ele for fazer. Eu tenho que falar caso ele vá fazer. E se fosse ser? Se ele for. Olha aqui, ó. Se ele for, do verbo ir, caso ele vá. Ó, se ele souber a verdade, caso ele saiba a verdade. E por aí vai. Se ele disser, caso ele diga.
Então não é caso ele for fazer, é caso ele vá fazer o trabalho escolar na minha casa, vamos precisar encomendar algo para comer, né? Beleza. Era a única situação errada. O resto estava tudo certo. Ó, se ele supuser que os frades estejam na capela de Santa Filomena. Se ele supuser, caso ele suponha. Se ele puser, caso ele ponha. Muito boa essa questão. Então, cuidado com esse caso aí, para ele tentar botar o verbo ali no futuro do subjuntivo. Caso ele... Porque se fosse o verbo querer, se ele quiser, ó, se ele quiser, vai ficar caso ele queira, que é o presente do subjuntivo, né? Caso ele queira, talvez ele queira, né? Muito boa essa questão, para poder a pessoa enxergar esse erro, né? Principalmente na prova, né? Óbvio. Olha, a 17 também eu tô martelando atrás disso, para ver se vai ou não cair em algum concurso. Porque quando você pega esse toda criança, é o mesmo que qualquer criança, deve ser tratada com respeito, obviamente. Aí você foi lá e botou pronome indefinido. Show de bola. Pronome indefinido em 1. É a segunda que me deixa assim com medo, né, de que vocês possam errar. Porque olha só, gerou durante a noite e a planície ficou toda branca. Eu posso dizer que ela ficou toda branca ou ela ficou todo branca. Esse toda branca ou todo branca é o mesmo que completamente branca, inteiramente branca. Tá no livro isso. Todo branca ou toda branca, os dois estão corretos na concordância, tá? É advérbio. Aí você falou, mas o advérbio é invariável. Aí é uma exceção. Cuidado, pesquisem a respeito, perguntem aos professores, tá? Eu espero que eles saibam, né? Porque está escrito no livro isso. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, qual foi a resposta dessa questão? Bola. Essa questão é muito maneira para cair na prova e você acertar, obviamente, né? E sabia na concordância que pode os dois. A planície ficou toda branca e a planície ficou toda branca, inteiramente, completamente, tá? Beleza. Essa 18 eu já passei anteriormente e estou repetindo por quê? Porque eu acho muito interessante para cair na prova também. Então vamos lá. Olha só. Ó, fato passado concluído. O que é isso? É o pretérito perfeito. Ó. Eles escolheram a uva. Se eles escolheram a uva, é um fato passado concluído. Aí olha só. Fato passado anterior a outro também passado. Isso é o pretérito mais que perfeito, que é orar. Prometera, dissera, soubera, quisera, requerera. O pretérito mais que perfeito, ele expressa um fato passado anterior a outro fato também passado. Exatamente. Fato atual. O que é o fato atual? É o presente. Necessito de um carro. Presente do indicativo. Essa também é boa. Fato futuro situado no passado. O que é o futuro situado no passado? É o futuro do pretérito, que é a Maria. Prometi que o levaria ao Egito. Levaria é um fato futuro situado no passado, que é o futuro do pretérito do indicativo. Então aqui seria 5. Fato a ser realizado, futuro do presente. Assistirei às Olimpíadas. 3. E fato passado não concluído é o pretérito imperfeito do indicativo, que é o ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Quando você fala o vento soprava forte, é um fato passado não concluído, porque ele soprava e continuava soprando, né? Aqui, ó. Essa seria a número 1. Beleza? Maneirinha essa questão, tá, joia? Vamos lá. Essa também, ó. Também, exercício tirado do livro. Eu achei muito interessante, gente. Então, vamos lá. Ó, Cássio desaparecera. Desaparecera é pretérito mais que perfeito do indicativo. Soubera, dissera, desaparecera. Talvez existam. Eu sempre falo que o talvez, ele chama o presente do subjuntivo. Talvez eu exista, talvez eles existam, talvez eles saibam. É o presente do subjuntivo. Número 6. Existiriam discos voadores? Existiriam é a Maria. Futuro do pretérito do indicativo. Eu compraria, existiria, eu seria, eu falaria, eu quereria. Ó, eu dividi os lucros. Ontem eu dividi. É eu dividi, tu dividiste, ele dividiu. Pretérito perfeito do indicativo. Aqui é muito maneiro. Porque quando ele fala dividir para vencerdes,
ele está me dando uma ordem ou pedido. Só que é dividir vós para vencerdes. Imperativo afirmativo? Sim, imperativo afirmativo. Ah, mas por que é dividir vós? Porque ele vai fazer eu divido, presente no indicativo. Eu divido, tu divides. Ó, tu divides. Tira o S, vai dar divide tu. Nós dividimos, vós dividis. Vós dividis. Tira o S, dividir vós. Cara, essa é muito maneira. Essas duas para cair na mesma prova, para ver se o candidato saberia diferenciar. Ó, essa também é boa. Se tu me morderes, prendo-te. Se tu me morderes, se tu souberes, se tu disseres, quando tu me morderes, isso é o futuro do subjuntivo. 2. É o futuro da dúvida. Se me morderes, não é certo que você me morda. Se me morderes, prendo-te. E a última é muito boa pra caramba. Porque olha só, cuidado para tu não morderes. Aqui é o infinitivo pessoal. O livro colocou infinitivo presente pessoal. Ah, como que eu sei esse infinitivo pessoal? A preposição ajuda e aqui você pode conjugar. Cuidado para eu não morder, para tu não morderes, para ele não morder. Cuidado para nós não mordermos, para vós não morderdes. Cuidado para eles não morderem a língua. Esse é o infinitivo pessoal. Para eu saber, para tu saberes, para ele saber. Você vê que fica igual ao futuro do subjuntivo. Eu vou procurar colocar mais, para que vocês possam diferenciar o futuro do subjuntivo do infinitivo pessoal, ou infinitivo presente pessoal, como o livro colocou. Tá joia? A 20 é a questão de brincadeira, né? Porque o plural de júnior é juniores, sem acento. Esquece. O plural de caráter é caracteres, não é caráteres. E o plural de cidadão é cidadãos. Cidadãos. Não é cidadões, não, é cidadãos. Então a resposta foi delta. Juniores, caracteres e cidadãos. E a última de hoje, esse é um pouco mais curto, né? Ó, há em Berlim uma casa que nunca fecha. No período que está inserida, a oração destacada tem valor e função, respectivamente, de. Olha que questão curiosa. Ó, essa oração, ela contém um pronome relativo, porque está retomando casa. Vai botar aqui, ó, casa nunca fecha. Aí, bom, se eu enxerguei o pronome relativo, é porque essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Por quê, Pota? Porque ela contém pronome relativo. E é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem a vírgula. Aí eu pergunto aos senhores, se é uma oração subordinada adjetiva, ela só pode ter valor de quê? De adjetivo. Valor de adjetivo. E aqui, mais uma vez, que já foi dito no canal, e agora eu estou repetindo. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela faz papel de adjunto adnominal. A oração subordinada adjetiva restritiva faz papel de adjunto adnominal. Então a resposta foi letra C. Essa oração tem valor de adjetivo e função de adjunto adnominal. Beleza? Então, galera, quem gostou e puder deixar o like, compartilhar nos grupos, entre os amigos, entre os conhecidos, entre aqueles que estão estudando efetivamente, buscando, almejando, né, uma aprovação futura, eu agradeço. E aqueles que não gostaram, não curtiram, eu peço desculpas, peço perdão por não atender a exigência dos senhores. Valeu? Um fortíssimo abraço e até a próxima.